Olá pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos aqui ter a nossa aulinha sobre polinização, polinizadores e aplicações biotecnológicas. É uma pena que nós não estamos podendo fazer essa aula síncrona hoje, eu tenho um compromisso exatamente no horário da aula, então deixei aqui essa aula já gravada para vocês, para o professor Marcos e o professor Leonardo aí passarem ela para vocês durante a aula e depois discutirem, tá certo? Bem, meus caros, vamos lá. Quando nós falamos de polinização, antes de mais nada, nós precisamos conversar um pouquinho sobre um conceito que é o chamado conceito dos serviços de ecossistemas, tá certo? Vocês vão ouvir o termo também como serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, tá certo? Mas, na verdade, esse conceito, ele nada mais é do que condições e processos através dos quais os ecossistemas naturais e as espécies que os compõem sustentam a vida humana. Esse logo que eu coloquei aqui é o logo do Millennium Assessment, né, que mostra de uma maneira bastante singela, mas muito acurada, que a Terra é a nossa única casa, né? Então nós precisamos aí preservar e o que acontece aqui é que esses serviços de ecossistemas são as coisas que os ecossistemas fazem, né, os tipos de serviços que esses ecossistemas fazem, simplesmente por estar ali. E como isso impacta e sustenta a existência da vida humana no planeta, né? Quando nós pegamos esses serviços de ecossistemas, nós vamos dividir eles em 4 grandes grupos. Um grupo de provisão, um grupo de regulação, suporte e uma parte de ecossistemas, serviços ambientais culturais, tá certo? Quando a gente pensa em serviços de ecossistemas ou serviços ambientais na categoria de provisão, nós estamos falando de todos os bens que são produzidos ou aprovisionados pela natureza e que nós simplesmente vamos lá e nos aproveitamos desses bens. Por exemplo, pesca, caça, a coleta de frutas, fibras vegetais, sementes. Então, por exemplo, hoje em dia, nós já temos em muitos lugares as fazendas de peixes, né? Então, onde você vai lá e cria os pesqueiros e as fazendas de crescimento dos peixes para que você consiga ter esse material disponível para a humanidade. Mas ainda hoje, grande parte da pesca, principalmente de grandes peixes, por exemplo, o atum, por exemplo, eles são pescados no mar, tá certo? Então, o fato do ambiente prover esses organismos faz com que nós vamos lá e pesquemos. Isso serve também para caça, para diversas frutas, tá certo? Todos esses grupos que estão listados aí e vários outros, tá certo? Uma segunda classe desses serviços ambientais são os serviços ambientais chamados de reguladores, né, que são então os benefícios obtidos pela humanidade a partir da regulação de processos naturais, né? Então, aqui nós temos uma série de grandes categorias de serviços, né? Então, por exemplo, a manutenção do regime das chuvas. Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, na história dos rios aéreos, né? Daquelas grandes massas de ar, de água evaporada, né? Que migram ali da Amazônia e que acabam por umedecer toda a parte para baixo da Amazônia aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, isso é o que faz a manutenção dos regimes das chuvas. E o que gera isso é a simples transpiração da floresta que sobe essa umidade, forma esses rios aéreos chamados, né? Com isso você faz a regulação de climas, a própria existência de redes fluviais, né? Por vezes ela
previne inundações, né? O solo trabalhando em purificação de águas, a própria polinização, né? Então, o fato dos polinizadores levarem os grãos de pólen de um lado para o outro, provendo aí, então, a reprodução das plantas e, com isso, a manutenção desses ecossistemas, controle biológico e por aí vai, uma outra série enorme de serviços que estão categorizados dentro desses reguladores. Nós vamos ter ainda serviços que são categorizados dentro da classe dos suportes, né? Que então seriam serviços necessários para a produção de todos os outros serviços. Então, nessa classe aqui nós vamos ter a ciclagem de nutrientes, formação de solo, a própria fotossíntese para fornecer oxigênio para os outros seres vivos, né? Então, por aí mais uma série de serviços oferecidos pelo ambiente para a gente. E, por fim, aqui a categoria que nós chamamos de serviços ambientais culturais, né? Esses serviços, então, seriam esses benefícios sociais e psicológicos que vêm a partir da interação da sociedade com os ecossistemas, tá certo? Quem aqui não gosta de fazer uma trilha, ou mesmo ir para a praia, ficar ali sentado, ouvindo o barulho do mar, acampar, ver o céu à noite, tá certo? Isso te traz, então, um bem-estar espiritual, um bem-estar social, tá certo? Então, isso seria relacionado com esses serviços ambientais da classe cultural, tá? Bom, mas vamos fazer um joguinho aqui e pensar. Se eu fizesse essa pergunta para vocês assim, quanto custaria para um agricultor fazer o serviço de polinização da sua plantação, sabendo que, por exemplo, as abelhas fazem isso de graça, tá certo? Então, se tivesse que botar um preço para pagar para alguém fazer esse seu serviço para você, essa polinização, quanto isso custaria? A priori, essa pergunta parece um pouco desproposital, né? Você não tem como fazer essa estimativa. E mesmo porque você também imagina que não tem. É uma pergunta até um pouco sem sentido, tá certo? Mas aí, se a gente vai olhar, existem algumas regiões no planeta, por exemplo, essas fotos aqui são de uma região na China que já tem um grau de poluição muito, muito grande, tá certo? E eles têm poucos polinizadores nativos que vivem aqui. Então, o que eles precisam fazer é pagar essas pessoas para fazer a polinização manual dessas flores. Então, tá vendo? Se você vier aqui, deixa eu pegar o pointer, esse aqui. Aqui. Olha, essa pessoa aqui está fazendo, então, vem com um pincelzinho e passa nas anteras de uma flor e vai pincelando as outras e o estigma, né? Veja. Então, aqui dá para ver bem detalhadamente, né? Então, temos essa situação, mas enquanto essas fotos aqui são, por exemplo, na China, nós não podemos achar que estamos muito longe disso, né? Veja, isso aqui é uma flor de maracujá, tá certo? Então, a flor de maracujá ela é polinizada principalmente por essas abelhas grandes, né, de um porte corporal maior. E o que acontece é que quando a abelha vem aqui na flor do maracujá, ela tem nectários aqui na base, a abelha vem e o foco dela então é sugar o néctar que está aqui na base dessa flor, mas ao pousar aqui, ela acaba por baixar a antera da flor de maracujá, que toca nas costas dela aqui, tá certo? E com isso suja ela de grãos de pólen, e quando ela vai para uma outra flor, ela acaba levando esses grãos de pólen e fazendo a polinização, tá certo? Mas quando a gente vai pensar, veja, isso aqui é aqui no estado de São Paulo, tá? Então, por exemplo, existem até cartilhas por aí, eu já vi uma cartilha da Embrapa ensinando os produtores a fazer a polinização manual do maracujá, que consiste então em você passar a mão nas anteras e depois espalhar esse grão de pólen aqui
no estigma da flor do maracujá. Então você teria que pagar uma pessoa para fazer isso, quando na verdade basta você deixar ali uma área um pouco mais preservada para que esses polinizadores vivam no entorno, e eles viriam até a sua plantação e fariam esse serviço de graça para você, tá certo? Então, não é uma realidade que está tão longe da gente assim, né? Bom, existe esse trabalho aqui, ele já é um trabalho antigo, um trabalho do professor Robert Constanza, né? Ele é de 1997, mas ele dá para a gente uma bela ideia do quanto custaria em termos monetários, de dinheiro mesmo, se a gente precisasse trabalhar com a parte de a gente precisasse bancar os serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais que a natureza faz para a gente. Então, o que eles fazem aqui? Nesse paper, esse grupo de pesquisadores, eles categorizam aí os serviços ecossistêmicos, tá certo? E eles falam qual é o serviço, as funções e exemplos deles. Então, eles falam de regulação de gases, regulação do clima, bom, vários outros aqui, né? Depois vocês podem olhar com calma esse pedacinho. Eu vou disponibilizar o PDF desse trabalho para vocês lerem junto com a aula, né? Então, formação de solo, ciclagem de nutrientes, tratamento de lixo, né? Polinização, controle biológico, tudo mais. São 17 serviços ambientais que eles monetarizaram aqui, tá certo? E veja, eles chegam à estimativa nesse trabalho de que, o trabalho de 97, tá certo? De que naquele ano, os serviços ambientais, se a gente tivesse que pagar para fazer tudo o que eles fazem para a gente, eles custariam 33 trilhões de dólares por ano, tá certo? Bom, 33 trilhões de dólares é um montante que a gente nem imagina o quanto seria tudo isso de dinheiro, tá certo? Então, só para a gente ter uma noção mais de grandeza de quanto isso é em dinheiro, no ano de 94, o PIB global foi de 18 trilhões de dólares. Ou seja, os serviços ambientais ali, eles são quase que o dobro do PIB global anual. Então, aí a gente já fica com uma ideia de quanto custaria esse tipo de serviço, tá certo? Bom, e aí caímos no nosso serviço ambiental, que é o tema da nossa aulinha de hoje, que é então a polinização, tá certo? Vejam, por polinização, eu quero que vocês entendam que é a transferência do grão de pólen do órgão masculino da flor para o órgão feminino da flor, tá certo? E isso vai acabar por gerar o desenvolvimento dos ovários e, eventualmente, frutos e sementes para que a gente possa, para que essas plantas possam aí se reproduzir, tá certo? Bom, nós vamos dividir essa polinização em dois tipos. A primeira delas é a chamada autopolinização, que é quando os grãos de pólen de um estilete, né, ou da antera de uma flor, caem no estigma da mesma flor ou de uma outra flor, só que da mesma planta, tá certo? Então, isso é o que nós chamamos de autopolinização. E nós vamos encontrar também um segundo tipo de polinização, que é o que nós chamamos de polinização cruzada, ou seja, é quando a transferência do grão de pólen ocorre de uma flor, do estilete de uma flor, para o estigma de outra flor, de uma planta que é diferente da planta doadora, tá certo? Não pode ser da mesma planta. E quando a gente vai pegar aí os dados de literatura, a gente acaba por ver que a polinização cruzada ela apresenta uma série de vantagens em relação à autopolinização, porque quando você está fazendo esse serviço de polinização cruzada, você acaba gerando um aumento na variabilidade genética, tá certo? Isso leva aí a diferenças na adaptabilidade das plantas, resistência à doença, precocidade dos frutos, né? Melhor resposta a tratos culturais, uma série de categorias que nós vamos explicar daqui para frente, tá certo? Então,
preferencialmente, as plantas acabam desenvolvendo mecanismos que vão tender a ajudar aí na autopolinização, na polinização cruzada ao invés da autopolinização, tá certo? Bom, aqui é só um esqueminha para vocês verem. Então, veja, tanto no item A quanto no item B, nós temos exemplos de autopolinização, né? Então, aqui seriam os grãos de pólen desse estilete fecundando esse estigma aqui, da mesma flor, ou então o grão de pólen fecundando uma outra flor da mesma planta. E no item C aqui seria a nossa polinização cruzada, que seria então o grão de pólen de uma planta fecundando a parte feminina de uma outra planta, de uma outra flor de uma planta diferente, tá certo? Evolutivamente, as plantas desenvolveram uma série de mecanismos, né, para tentar maximizar a chance de polinização cruzada e de minimizar a chance de autopolinização, tá certo? E aí tem uma série de nomes que vocês já devem ter visto aí na disciplina, tá certo? Então, a primeira delas, a primeira característica que algumas plantas desenvolveram, então, é a ercogamia, né? Que é quando o androceu e o gineceu se encontram em alturas diferentes na mesma flor. Estamos falando de flores hermafroditas aqui, tá certo? Então, veja, temos aqui um caso bastante comum disso em gimnospermas, mas nós também podemos encontrar isso em várias outras angiospermas, por exemplo, na flor do hibiscus, na própria flor do maracujá, que a gente viu alguns slides atrás, tá certo? E, em geral, a parte feminina está acima da parte masculina, porque se o grão de pólen cair, né, por gravidade, ele tende a descer e não a subir para fecundar a parte feminina que está mais acima, né? Então, a esse mecanismo aí do androceu e gineceu em alturas diferentes, nós damos o nome de ercogamia, né? Nós vamos ter ainda alguns casos, algumas plantas que produzem, então, flores unissexuais, né? Que nós chamamos aí de flores dioicas. Então, nós temos indivíduos que têm flor feminina e flor masculina. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar de, pelo menos quando era criança, ouviu sua mãe falar aí de flor, de pé de mamão macho, né? O mamoeiro que não dá mamão, né? Então, esse é um exemplo de flor unissexual. Você tem pés de mamão que tem flores femininas e outras plantas de mamão que têm flores masculinas, e aí você acaba tendo a necessidade do transporte dos grãos de pólen para isso. Também acontece com o kiwi, tá certo? A gente vai ter também um outro fenômeno chamado de dicogamia, né, que é o momento em que os órgãos sexuais da planta, eles amadurecem em tempos diferentes, né? Então, por exemplo, pode ser que seja tudo mais ou menos na mesma altura ali, né? Não necessariamente precisa ter a tal da ercogamia, mas aqui na dicogamia o que acontece é que quando a planta, né, tem dois eventos, ou o primeiro amadurece o órgão masculino ou o primeiro o órgão feminino. Quando amadurece o órgão masculino, o nome que a gente dá para essa dicogamia é de protrandria, tá certo? Acontece muito nas plantas da família Fabaceae, também nas Asteraceae, mas o que acontece? Você libera os grãos de pólen, mas o gineceu ainda não está receptivo, ele ainda não está maduro para ser fecundado. Então, mesmo que os grãos de pólen caiam ali, não vão fecundar a planta, tá certo? Em algumas outras plantas, por exemplo, no girassol e no abacateiro, acontece o contrário. Primeiro você vai ter o amadurecimento da parte feminina, né, que vai ser fecundada por grãos de pólen vindos de outra planta, e depois só que esse gineceu já está fecundado, é que as partes masculinas vão ficar maduras, então tanto faz se o grão de pólen entrar em contato ali, porque você não vai ter mais a fecundação, porque a planta já foi fecundada. E ainda, um quarto mecanismo que as plantas desenvolveram para minimizar a chance da autopolinização é a autoesterilidade, né? Então, o que acontece aqui é quando o pólen da planta que cai no estigma da mesma flor
mas isso não gera fecundação. Isso acontece em arroz, centeio, algumas outras monocotiledôneas, tá certo? E o que a gente vai ter aqui, então, é uma parte genética de alguns genes de autoincompatibilidade, que quando você tem esse tipo de fecundação, o tubo polínico acaba por não se formar, e aí você não tem a fecundação do gineceu propriamente dita. Tá? Bom, dando continuidade aqui. Agora, pensando no processo, né, da polinização, nós temos, né, a transferência do grão de pólen até a parte feminina da flor. Agora, para isso, muitas vezes nós vamos precisar de um agente, os agentes polinizadores que vão acabar por levar esses grãos de pólen de uma planta para outra, tá certo? Então aí nós vamos ter alguns agentes que são inanimados, né? Então é o caso de plantas aquáticas, algumas plantas aquáticas, nós vamos ter outras plantas que são polinizadas aí pelo vento, né? E muitas plantas acabam por ser polinizadas por organismos vivos. Então nós vamos ter agentes bióticos trabalhando aí como agentes polinizadores, tá certo? Bom, vamos começar aqui então por alguns agentes polinizadores abióticos. O primeiro deles que a gente vai ter aqui é a água, né? Nesse caso de síndrome de polinização, nós vamos chamar isso de hidrofilia, tá? Acontece principalmente em plantas aquáticas. Em angiospermas ele é um fenômeno relativamente raro, tá certo? São em cerca de 30 gêneros aí. Mas em geral aquelas monocotiledôneas aquáticas, né? Principalmente a gente tem muito contato. Por exemplo, essa foto que está aqui no slide, veja isso aqui, é uma Vallisneria spiralis. É uma planta muito comum em aquário. No meu aquário ali mesmo eu tenho alguns pezinhos de Vallisneria, ela fica super bonitinha. E quando está na época de floração, ela solta um pedúnculo que vai até mais ou menos a superfície e abre, desabrocha essa florzinha aqui, né? E as anteras se abrem e você tem então os grãos de pólen sendo transportados aí pela água de uma flor para outra e gerando essa fecundação. Então, mas em angiospermas é um fenômeno relativamente raro, tá certo? Mas se vocês tiverem curiosidade, bate no YouTube lá, Vallisneria spiralis, que vocês vão ver como o aquário fica lindo quando você tem esse tipo de planta lá. Bom, continuando aqui então, nós vamos ter um segundo tipo de agente polinizador abiótico, que seria o vento, né? Então aí nós vamos ter a síndrome de polinização chamada de anemofilia. É uma síndrome que acontece bastante com gimnospermas, né? Então pinheiros, araucárias e algumas monocotiledôneas também. Então, por exemplo, milho, trigo, arroz, esses grãos em geral, eles são polinizados pelo vento, né? Então, veja, isso aqui é um estróbilo de uma gimnosperma, né? Aqui a parte masculina da flor do milho, né? E aqui a espiga em si, que seriam a parte da inflorescência feminina, né? Aqueles cabelinhos que você tem na espiga de milho, eles seriam então parte do estilete para ser fecundado aqui. Nessa parte que os grãos de pólen precisam cair, tá? E o que acontece é que sempre que você vai ter esse tipo de planta polinizada pelo vento, você vai ter aí algumas características das flores que são muito, ou das plantas que são muito típicas, tá certo? Então, por exemplo, a primeira delas é que você, em geral, tem flores unissexuais, né? São plantas dioicas aí, então, né? Você vai ter ou flores masculinas ou flores femininas e não elas como flores hermafroditas, né? Em geral, o que você vai ter também é uma ausência de estruturas chamativas, né? Porque se quem vai polinizar é o vento, como é que você atrai o vento? Tá certo? Então você não tem a necessidade de
odor, de você ter pétalas coloridas, guias de néctar, isso quase não acontece nessas plantas, tá certo? Você ainda vai ter, em geral, anteras expostas, que se abrem e por isso os grãos de pólen se livram muito facilmente, se soltam muito facilmente dessas anteras, né? E esses estigmas, a parte feminina, ele também é exposto, né? Tem uma superfície maior com receptividade, a superfície onde acontece a receptividade para o grão de pólen, ela é maior, em geral ela é pilosa para que esse grão de pólen se prenda ali, tá certo? Porque realmente acontece aí ao acaso essa polinização. E para maximizar então essa estrutura, essa estratégia, o que acontece é que essas plantas, elas produzem grãos de pólen em quantidades massivas, né? Esse GIF que está passando insistentemente aqui do lado está mostrando justamente um tratorzinho batendo num pinheiro, tá certo? E veja aqui então toda a quantidade de grãos de pólen que são... Desculpa, isso aqui não é um pinheiro. Bom, não importa, não consigo ver exatamente o que é, mas a quantidade de grãos de pólen que são liberados aqui, então isso aí é o que vai fecundar a planta as flores femininas de outra planta, tá certo? Bom, saindo dessas características, dessas síndromes abióticas, nós vamos entrar agora nas síndromes de polinização por animais, tá certo? Que são genericamente chamadas de zoofilia, né? Então, em geral, o que vai acontecer aqui é que para atrair esses animais que são polinizadores, as plantas oferecem algum tipo de recompensa, certo? Alguns recursos florais, né? E então o que acontece é que esses polinizadores eles vêm até a flor para buscar esse recurso e depois ficam sujos ali dos grãos de pólen e involuntariamente levam esses grãos de pólen até outras flores de plantas diferentes, né? A relação aqui ela é tão estreita que frequentemente você tem casos de coevolução aqui, aonde você enxerga o desenvolvimento de estruturas muito especializadas, de por exemplo, uma abelha que poliniza um determinado tipo de planta, e essa planta só é polinizada por aquele tipo de abelha. Isso não é muito incomum de acontecer, tá certo? Bom, dentro da zoofilia, a gente vai ter agora uma série de subdivisões dependendo do grupo animal que está trabalhando essa parte de polinização. Então, veja, quando a gente fala de recursos florais, em geral, eu estou falando de pólen e néctar, tá certo? Então, o pólen é uma estrutura rica em proteínas, então é um recurso proteico muito importante, e o néctar é bastante rico em açúcares. Então, você vai ter aqui um alimento proteico e um alimento energético sendo oferecido como recompensa para os animais que vêm buscar esses recursos na flor, tá certo? E aí o que vai acontecer é que, de acordo com as características que a gente vai encontrar nas plantas, a gente mais ou menos consegue identificar que tipo de organismo vem fazer a polinização, é o responsável pela polinização daquela planta, tá certo? Então, só para a gente ver aqui, nós vamos ter, dentro dos principais grupos de polinizadores animais, nós vamos ter aí, os principais são os insetos, tá certo? Então, que a gente vai chamar de entomofilia, mas dentro dos insetos nós vamos ter algumas subdivisões. Então, por exemplo, quando o grupo é polinizado por besouros, nós chamamos de cantarofilia, por borboletas de psicofilia, por mariposas de falenofilia, por abelhas de melitofilia e por moscas de miofilia ou sapromiofilia, tá? E ainda dentro dos outros grupos animais, aqui já vertebrados, né? Então nós vamos ter aí dentro do grupo dos mamíferos os morcegos, né? Chamados de quiropterofilia, e as aves aí ornitofilia, principalmente os beija-flores, tá certo? Bom, vamos lá que a gente vai passar por um. Começando então aqui pela cantarofilia,
Os besouros são o segundo grupo mais importante de polinizadores e insetos que nós temos, tá certo? Então, se você pensar aí, os besouros são em torno de 40% de toda a diversidade de insetos, faz sentido que eles sejam importantes, né? Mas algumas características que fazem aí, que são comuns de plantas polinizadas por besouros são as seguintes. Veja, em geral, essas flores elas têm ântese diurna. A ântese é o momento em que a flor abre, tá certo? Então ela se abre durante o dia, ela tem um odor forte, em geral bastante chamativo, e cores claras, tá? Por quê? Besouro, por mais que seja aí um sucesso evolutivo, você tenha, acho que a estimativa está em torno de 300 mil espécies de besouro. Besouro é um bicho meio, né, não voa muito bem, ele parece um tanque de guerra, né, acaba se protegendo, se defendendo muito bem, mas tem aí uma série de problemas, né? E aí o que acontece é que você, em geral, precisa ter flores grandes que tem uma grande área de pouso, tá? Para esse besouro chegar e conseguir pousar em cima dessa flor. Eles têm, e o que acontece também é que eles não têm, as flores polinizadas por esses besouros, elas têm, em geral, tanto o néctar quanto o pólen expostos. É fácil de remover esses recursos da planta. Um besouro, por exemplo, não vai pegar aquelas plantas que têm a corola comprida e o nectário está lá embaixo, o besouro não vai polinizar esse tipo de planta, né? Quando muito, se ele quiser explorar esse recurso floral, ele vai lá na base e ele vai comer a flor, mas ele não vai fazer a polinização. Um exemplo que nós temos aqui de planta que é polinizada por besouro é aqui o Amorphophallus titânio, uma das maiores plantas aí, uma das maiores flores que nós temos no planeta. Veja só como base de comparação a pessoa aqui, né, para você ter uma escala. E essa planta aqui, ela exala aí um odor de... Ela também é polinizada por moscas, né? Mas ela exala aí um odor de carne podre. Se eu não me engano, o nome popular dessa planta é flor cadáver, né? Ela tem um cheiro de coisa apodrecendo e acaba por atrair os besouros e as moscas aqui. As anteras então vem aqui na base assim, os estigmas e o grão de pólen aqui, esses besouros vão andando e depois eles acabam por passar aqui e polinizar tudo, tá? É uma flor originária, se não me engano, da Sumatra, tá? Não é mais tão comum como costumava ser, tem algumas aí em casas botânicas, né? Bom, partindo aqui, nós vamos para as borboletas, né? Borboletas, então, é uma síndrome chamada de psicofilia. Em geral, borboletas polinizam plantas, né, que também abrem durante o dia, então as flores têm ântese diurna, raramente elas fecham à noite. E borboleta não precisa de um odor muito forte, né? Frequentemente elas têm as antenas bastante ricas em receptores de cheiro, né? Então o odor tem um odorzinho fraco, né? E curiosamente é um odor mais refrescante, floral, assim mesmo, né? As flores têm aí um colorido vivo, incluindo vermelho. Borboleta é um inseto que enxerga vermelha, tá certo? E agora uma coisa interessante é que geralmente as bordas dessas flores elas não são muito recortadas, né? Já viram borboleta voando? Borboleta não é um bicho muito preciso, né, para voar, né? Bate a zona, sobe, desce, então precisa pousar ali. E você tem essas plantas em geral em forma de plataforma, né? Aquela simetria radial assim e achatada porque ela pousa em cima e conforme ela anda ali é que ela acaba por coletar os grãos de pólen na barriga dela, né? Na parte ventral do abdômen. E aí você tem, em geral, essas plantas que têm uma produção de néctar muito grande, bastante néctar é produzido, só que você tem uma característica das flores que ela é própria para
ser explorada por esse tipo de inseto, que em geral é essa corola tubular aqui, ó, né? Então o nectário está lá embaixo, então as borboletas elas têm uma probóscide muito comprida, fica enrolada, né? E o que acontece é que quando ela vai chegando perto aqui, ela desenrola e coloca tudo aqui dentro dessa corola e suga o néctar ali, tá certo? Em geral, flores polinizadas por borboleta têm guias de néctar. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente os guias de néctar, que tem mais bichos aí que se beneficiam das guias de néctar nas flores. Mas, em geral, são algumas marcas na planta que vão indicar para os insetos aonde é que elas vão encontrar o néctar para não facilitar a vida deles, tá certo? A gente pegar aqui uma outra síndrome, né, das mariposas, que é a esfingofilia. Então, essas mariposas você tem aí, né, são insetos crepusculares, né, ou noturnos, então, obviamente, flores polinizadas por mariposas, ou elas abrem à noite, ou elas abrem no crepúsculo. Agora, veja, vamos pensar que aqui durante a noite, com menos luz, é mais difícil desses organismos enxergarem, né, devido à baixa luminosidade. Então, o que você vai acontecer é que você tem a necessidade de que essas plantas tenham um perfume mais forte, né? Porque essas mariposas vão precisar se guiar principalmente pelo cheiro, tá? Então, não é incomum você ver mariposas com aquelas antenas todas plumosas, né? Isso aí é uma adaptação que elas foram que foi sendo selecionada ao longo do tempo. Quem cheira melhor chega mais fácil no recurso, né? E para facilitar ainda, você tem essas flores em geral com cores claras, né? Tá escuro, uma flor mais clara acaba por atrair e ser mais fácil da mariposa enxergar ali quando já estiver mais perto, né? Essas flores em geral, então, são pendulares, também são horizontais. Aqui dá para você ver direitinho, ó, nesse pedacinho aqui, a probóscide da mariposa já desenroladinha, né, para ela coletar esse néctar. Ela tem essas flores em geral têm uma oferta de néctar maior do que as flores polinizadas por psicofilia. Em compensação, elas não têm guias de néctar. Os guias de néctar, em geral, são visíveis quando você tem luz ultravioleta, né, o que à noite a radiação ultravioleta cai enormemente, né? Então, essas são as características das flores polinizadas por mariposas. A gente ainda vai ter mais um grupo de insetos importantes, né, para polinizar, que são as moscas, né? Você tem algumas plantas, uma síndrome chamada de sapromiofilia, né, que em geral por moscas que nós conhecemos popularmente como moscas varejeiras, tá? O que vai acontecer aqui é que essas flores, elas são diurnas, né, tem a ântese diurna e elas têm um odor muito forte, muito similar à carne apodrecendo, né? Porque esses organismos eles acabam sendo atraídos por esse tipo de odor, né? Até a cor delas é um castanho escuro, avermelhado, assim, de uma carne que já passou, né? Que está começando a querer apodrecer. Então tudo isso meio que simula aí um recurso que elas explorariam. Elas vão ali e essas flores ainda vão ter tricomas, né? E com flores isoladas, o pólen e o néctar escondidinhos, né? Quando você vai ali, porque a mosca vai acabar andando por ali por cima, procurando, né, onde está. Os tricomas vão fazer um papel ali de reter os grãos de pólen quando elas chegarem com ele no corpo. E quando está presente o recurso do pólen e do néctar, ele está escondido. Então a abelha tem que entrar por cavidades, a mosca tem que entrar por cavidades aí para acessar esses recursos. E como em geral as moscas não estão lá atrás do néctar, mas sim por conta do cheiro, você também não tem nessas flores as guias de néctar,
tá? Bom, e por fim, vamos sair dos insetos aqui. A gente vou deixar para falar das abelhas para o fim, que são o principal grupo de polinizadores, né? Vamos já para o grupo de mamíferos. Um grupo importante de polinizadores, então, é o grupo dos morcegos. A gente vai chamar essa síndrome floral de polinização de quiropterofilia. E aí, obviamente, nós vamos ter flores que são altamente adaptadas à convivência com esses organismos, né? Então, para começar, polinização por morcegos, né? Então, a flor tem obrigatoriamente que ter uma ântese noturna, né? A enorme maioria dos morcegos ela é noturna. E o curioso é que algumas dessas flores elas duram somente uma noite. Elas abrem essa uma noite, polinizou, não polinizou, ano que vem tem de novo, né? Assim como flores que são polinizadas por mariposas, aqui também essas flores precisam ter um odor muito forte para você ajudar o morcego a se guiar até lá e uma coloração clara para facilitar e enxergar. Agora veja, uma coisa interessante é que essas flores, elas precisam, o morcego não é um bicho muito delicado voando, né? Então elas precisam ter aí um pedúnculo reforçado, porque quando o morcego for fazer a polinização, ele meio que pousa, ele esfrega a cara, balança a flor para lá e para cá, então ela tem que ter esse pedúnculo para não cair e aguentar ali quando o morcego estiver coletando aquele recurso. Né? Veja, aqui nessa foto aqui, ó, essa flor está cortada, você tem então a língua do morcego vindo até aqui embaixo, para coletar o néctar que é oferecido, tá certo? Agora, repare que interessante é que aqui, ó, enquanto ele faz isso, aqui na testa dele, estigma e anteras, parte do androceu e parte do gineceu aqui, ó, esfregam na testa dele, e quando ele trocar de flor, o que vai acontecer? Outra planta passa pólen na testa e o estigma aqui pega o pólen que está na testa desse morcego. E assim vai acontecendo a polinização por morcegos. Obviamente que por se tratar de um mamífero e um animal de sangue quente, né, você tem que necessariamente aqui ter um oferecimento muito grande de pólen e néctar, porque são organismos que gastam uma quantidade muito grande de energia ao longo do dia, né? Então, essas são algumas características de flores que são polinizadas por morcegos. E por fim aqui, algumas flores polinizadas por aves, né? São a ornitofilia, nossos principais polinizadores aves são os beija-flores, né? Temos aí uma série de espécies, um número muito grande, né? E de novo, as flores têm aí algumas características que batem com o comportamento dos beija-flores. Então, elas têm ântese diurna, a ave em geral enxerga bem, então elas têm cores vivas, né? Em geral, essas flores tendem para o vermelho. Não precisa de muito odor, porque a ave enxerga bem, tá certo? Mas, de novo, assim como acontece no caso dos mamíferos, né, dos morcegos, os beija-flores também têm um consumo de energia muito grande. Então, essas flores têm uma grande oferta de néctar e quase sempre esse néctar está escondido, o que obriga que o beija-flor coloque o bico lá dentro para fazer a coleta desse néctar, né? E nessa hora as plantas acabam sujando a cabecinha do beija-flor com grãos de pólen e assim eles vão fecundando outras flores. Por mais delicado que seja um beija-flor, ele também, às vezes ele não consegue ser, né, o voo do beija-flor é uma coisa muito única, mas por vezes ele também não é tão delicadinho, então essas flores também são resistentes ali, né, para ele conseguir colocar o bico lá dentro, sugar todo o néctar e tirar, e ainda você vai ter essas estruturas reprodutivas bastante rígidas justamente para aguentar esse balançar de lá e para cá, tá? Bom, todos esses grupos que a gente falou são extremamente importantes enquanto polinizadores, mas quando a gente vai falar de polinização,
as abelhas são o principal grupo de polinizadores que nós vamos ter, né? Tem uma história aí de quase 100 milhões de anos de coevolução entre plantas e flores para que isso aconteça, né? Algumas características das flores que são polinizadas por abelhas em geral, se tem algumas abelhas que são crepusculares ou noturnas, mas a grande maioria delas é diurna, então, obviamente, as flores têm ântese diurna, também tem uma área de pouso, né, porque a abelha pousa ali e acaba se movimentando em cima dessas flores para fazer a coleta dos recursos florais. Em geral, esse néctar está escondido, mas não é que nem aquelas flores de borboleta, por exemplo, que está lá no fundo, né? Isso não acontece geralmente nessas plantas. E as flores acabam por apresentar quase sempre as tais guias de néctar, né? Que é mais ou menos um caminho, como se a flor estivesse mostrando para o inseto ali como é que onde é que ela vai encontrar esse recurso. Veja, então, esses guias de néctar, né, a gente olha muito essas marquinhas que tem na flor, né? Então veja aqui no dente de leão, cores diferentes que a gente vai ter aqui, né? Esses risquinhos meio que apontando, ó, aqui, vem aqui, né? Aqui também, né? Isso aqui, ó, é a mesma flor tirada na luz branca e na luz ultravioleta. Não nos esqueçamos que vários insetos enxergam aí no espectro do ultravioleta. Então, observando uma flor dessas no ultravioleta, é isso. A gente vê isso, a abelha vê isso, tá certo? Então, enxergue aqui, basicamente é tipo aqui, ó. Falta o X marca o lugar, né? É aqui que você tem que vir para coletar os recursos florais. E esses guias de néctar, em geral, apontam ali as estruturas reprodutivas da planta, tá certo? Bom, existe um tipo muito particular de polinização, que até aqui é o seguinte, veja, o que essas abelhas aqui vão fazer? Elas vão andar por aqui, pegam as anteras, raspam as anteras com as patinhas, né? Fazem ali, pegam os seus grãos de pólen que vão ficar todos grudadinhos aqui, seja nos pelos aqui no abdômen, tá vendo aqui, ó, por exemplo, nessa aqui, vários pelos sujos de grão de pólen, também pode ser no tórax, na cabeça, algumas espécies ainda compactam bolinhas de pólen, botam aqui nas perninhas traseiras, tá certo? Então tem aí, mas basicamente é um trabalho de raspagem e coleta. E existe um segundo tipo de polinização que as abelhas fazem, que é uma coisa muito interessante, que é a chamada polinização por vibração ou buzz pollination. Deixa eu mudar aqui para vocês, eu vou compartilhar outra tela, espera só um minuto que eu quero mostrar para vocês o vídeo que está no YouTube, esse vídeo, tá certo? E aqui uma guia, este. Então, vou botar aqui na tela cheia para vocês verem um filminho sobre a polinização por vibração. Né? Esse é um vídeo da Universidade de Minnesota. Então, repare, aqui nós temos uma abelha, está filmado em 1000 frames por segundo, né? E repare aqui o grão de pólen aqui, ó, caindo na barriguinha dela, aqui no abdômen dela, tá vendo? O que ela está fazendo? Ela está vibrando os músculos do tórax, a musculatura de voo dela, de forma que a flor, que a antera, ao invés dela ter a abertura longitudinal, que ela possa passar a patinha e recolher esse grão de pólen, ela tem o que nós chamamos de antera poricida, que é só um buraquinho na ponta. Então, para recolher esse grão de pólen, o que ela faz? Ela vibra essa antera e o pólen cai pelo poro da antera poricida. Suja todo o corpo dela, depois ela se penteia aqui com as pernas e acaba por conseguir fazer uso e explorar esse recurso. Tá certo? Então, aqui de outro ângulo, para vocês verem, tá vendo? Os grãos de pólen todos caindo por aqui, ó. Uma coisa muito bonita. E por fim, o que esse pessoal faz é o seguinte, num segundo experimento, só para facilitar, e aqui a parte feminina, tá vendo, da flor, ó,
se sujando de grão de pólen, enquanto a abelha vibra o abdômen. O que eles fizeram aqui? Eles colocaram um aparelhinho que vibra na mesma frequência que o tórax da abelha. E aí você vê aqui o grão de pólen caindo da antera poricida, e assim que a gente... Só que sem a abelha agora para que poluir a nossa visualização, tá certo? Então, esse é um exemplo aí de polinização por vibração ou buzz pollination, que é uma estratégia também muito utilizada aí pelas abelhas, né? Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui é a flor de mirtilo, né? E uma abelha do gênero bombus fazendo aí então a polinização do mirtilo, fazendo o buzz pollination aqui. E, bom, tomate, tem outras várias, tem uma flor de tomate, tem outras várias culturas aí que são necessários o buzz pollination para a gente ter esse tipo de, a polinização desse tipo de planta, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui agora para a gente, vou compartilhar de novo a nossa aula e voltar lá. Espera um segundo. Aqui. Compartilho este. Bom, se a gente for pegar agora a efetividade, a porcentagem dos cultivos, então aqui, ó, veja, já não estou mais falando de polinização de tudo quanto é planta, estou pensando em cultivo, tá certo? Em plantas cultivadas. A porcentagem de cultivos que são polinizados por cada grupo de polinizador, nós vamos ter, então, principalmente as abelhas, né, que são os principais polinizadores aí, quase 80% dos cultivos são polinizados por abelhas, 21% dos cultivos por besouro, 6% por mosca, vespa, borboleta, maria, vai caindo, vai ficando uma porcentagem menor, tá certo? E obviamente que essa soma aqui dá mais do que 100, porque uma planta pode ser polinizada por mais de um polinizador, tá certo? Bom, tudo bem. Então, pensando aqui, então, que as abelhas são os principais polinizadores, veja, eu vou fazer uma provocação para vocês. Essa foto aqui, estou mostrando aqui um café da manhã, tá certo? Um café da manhã de um bom hotel, né? Então você tem aí frutas, nozes, maracujá, mamão, kiwi, né? Um chazinho de alguma erva aqui, mel, iogurte de morango, geleia de morango, café, suco de laranja, tá certo? Isso é uma mesa de café da manhã com a existência de polinizadores no planeta. Em se tirando os polinizadores do planeta, essa mesa de café da manhã ficaria reduzida a isso, tá certo? Todo o resto ali, ele é dependente de polinizadores para sua produção. Então, só para deixar vocês um pouquinho mais chocados de novo, eu vou colocar agora as fotos lado a lado, tá certo? Então, vejam aí a riqueza e a diversidade de alimentos que nós temos hoje em dia, devido à polinização aí por animais, especialmente o mais importante de todos aí sendo as abelhas, né? Vocês me conhecem, eu puxo mesmo a sardinha para as abelhas, não estou nem aí. Bom, se a gente for pensar aqui então em termos monetários, esses dados agora já são mais recentes, de 2019, né? Veja, a polinização agrícola no mundo, né? Se a gente for pensar, os valores envolvidos aí de quanto que ela é responsável, então gira em torno aí de 235 bilhões a 577 bilhões de dólares por ano, tá? O que é uma cifra bem alta. Só a polinização, lembra que a gente estava falando lá atrás de 33 trilhões por ano, né? Obviamente que era um outro período, né? Mas eram 17 serviços ambientais. Aqui só a polinização, quase 600 bilhões de dólares. Só no Brasil, 40 bilhões de dólares só no ano de 2018. Estou falando de polinização agrícola, estou falando de produção de alimento, tá certo? Só cultivos.
Quando você vai partir para áreas naturais, aí já é um pouco mais difícil de você estimar, tem muitas variáveis que são envolvidas, mas a participação delas é inegável, principalmente na conservação das áreas verdes, né? Bom, muito bem. Se a gente for pensar agora em culturas que precisam aí, que tem alguma dependência em relação a um agente polinizador, a gente vai entrar numa lista muito grande, né? Então, por exemplo, existem aqui algumas plantações que se beneficiam em maior ou menor grau da presença do polinizador ali. Então, soja, tomate, feijão, laranja, café, morango e vários outros, só você ter a presença do polinizador ali induz a você ter uma maior produção, tá certo? Então, por exemplo, café. Café sem o polinizador, sem a presença da abelha ali para polinizar o café, quase sempre o grão de café tem só uma partezinha desenvolvida e a outra oca. Quando você coloca o polinizador, já vai ter o grãozinho, vai ter duas partezinhas do café, aumentando aí a produção bastante, certo? Bom, tem ainda algumas figueiras, né? A polinização de vespa e figueira e produção de figos é uma relação simbiótica muito bonita. É um grupo na USP de Ribeirão Preto, do professor Rodrigo, que trabalha com esse tipo de polinização, né? Essas figueiras, em geral, são polinizadas por vespas do gênero Blastófaga, é um trabalho muito bonito, um dia a gente senta e conversa sobre ele, né? Você tem aí a polinização de cacau, o principal polinizador de cacau é uma mosquinha, né, do gênero Forcipomia, embora algumas abelhas sem ferrão também sejam muito importantes na polinização do cacau, né, também em geral abelhas de porte muito pequeno. Maracujá, já ao contrário do cacau, que é polinizado por abelhas e mosquinhas de porte pequeno, maracujá você tem então a necessidade de abelhas de porte maior, em geral dos gêneros bombos, xilócopa, vocês devem conhecê-las aí por mamangavas, né? Umas abelhonas grandonas. E aí você vai encontrar ainda plantações que só vão produzir se tiver o polinizador. Se você não tem polinizador, amigo, obrigado, tchau, isso aí não vai dar fruto, né? Pepino, melão, mamão, maracujá, chuchu. Com polinizador, tenha comida. Não tem polinizador, não tem o fruto. Pronto, acabou. Simples assim, tá? Bom, ainda assim, se você fizer um processo de polinização que for muito bem conduzido, você vai ter uma série de vantagens nessas frutas. Então, você vai ter frutos maiores, frutos mais pesados, em geral, por conta da polinização cruzada, né? Essas sementes vão ter maior reserva nutricional. Se as abelhas visitam todas as flores mais ou menos no mesmo período, todos os frutos vão amadurecer de uma maneira mais uniforme, te facilita na época da colheita, né? Se todos forem muito bem polinizados, todos vão ter um formato muito parecido, aumenta a quantidade de frutos, de sementes. Se você estiver falando de sementes que produzem óleo, como girassol, por exemplo, por vezes você aumenta o teor de óleo que tem ali, né? E uma série de outras benefícios que você vai ter quando tem aí uma polinização bem conduzida, tá? Bom, esse exemplo aqui, para mim, ele é o mais claro. O meu antigo orientador de doutorado, o professor Lionel, ele mostrava essa foto e ele sempre falava assim, para esse trabalho aqui você não precisa nem de estatística. Então, o que acontece? Veja, essas berinjelas da parte superior aqui, ó, elas foram deixadas numa área em que os polinizadores tinham acesso às flores, certo? Então, o que acontecia? Eles abriam ali as colmeias de abelhas, as abelhas iam lá e polinizavam as flores da berinjela e voltavam essas berinjelas lindonas. Na parte de baixo, deixa eu voltar aqui com o meu laser pointer, esqueci de voltar ele. Na parte aqui de baixo aqui, você vai ter a parte onde esses pés de berinjela eles estavam numa estufa e essa estufa estava fechada e os polinizadores não tinham acesso aos pés de berinjela, né? Então, só para você ver aí a diferença no tamanho das berinjelas produzidas.
Tem um caso muito interessante, né, nos Estados Unidos, por exemplo, amêndoa. Amêndoa é uma sementinha que ela depende 100% a produção dela depende de você ter a presença da abelha para polinizar, tá certo? Então, na Califórnia, por exemplo, você tem grandes quantidades, grandes plantações de amêndoa que são ali localizadas, e o que acontece é que você tem um mercado muito grande de aluguel de colônias para a polinização das amendoeiras, né? Que, então aqui é uma plantação de amendoeira, veja que lindo que é, né? As grandes árvores, várias flores branquinhas aqui, e aí aqui uma foto mais próxima das abelhas coletando recurso nessas flores, tá certo? E polinizando elas consequentemente. E o que vai acontecer? Veja, você tem uma estimativa, os últimos números que eu tenho aqui é o seguinte: nos Estados Unidos, até bem pouco tempo atrás, você tinha registrado 1,6 milhão de colônias de apis mellifera, de abelha, essa abelha com ferrão, nos Estados Unidos inteiro, tá certo? Só para você polinizar as plantações de amêndoa, por ano são transportadas 1,2 milhão de colônias até a Califórnia para fazer a polinização das amêndoas, certo? Ou seja, quase todas as colmeias de apis mellifera dos Estados Unidos vêm para cá para serem polinizadas. E aí, obviamente, né, bota no caminhão e o caminhão atravessa os Estados Unidos com essas colônias. Sai daqui, pensa que ela vai voltar para sua cidade natal? Vai nada. O que vai acontecer é que daqui eles migram e elas vão, então, algumas colônias vão para a polinização de maçã, outras para a polinização do mirtilo, polinização de laranja, polinização de abóbora, de pepino, e assim elas vão cruzando os Estados Unidos durante a parte da primavera e do verão, que é a época aí da produção, né? E quando está voltando lá para o outono, todas elas voltam para suas cidades de origem para reforço e produção de novas colônias e cuidar das colônias que elas ficam bastante debilitadas quando voltam dessas polinizações dirigidas. Mas rola uma grana violenta aqui nesse aluguel de colônias para lá e para cá nos Estados Unidos, tá certo? E aí, há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, nós temos experimentado o desaparecimento das abelhas, a diminuição das populações de abelhas, né, ao longo do planeta. E o que nós temos, então, quando isso aconteceu, teve uma comoção muito grande, né? Por exemplo, isso aqui é um cartaz da Häagen-Dazs, né? A Häagen-Dazs faz aí vários sorvetes de frutas, né? Então, veja, honey, please don't go. Olha aqui, ó, Häagen-Dazs loves honeybees, justamente porque elas são polinizadores bastante eficientes aí das culturas, né? Tem ainda uma série de livros, então, Um Outono Sem Frutas, Um Mundo Sem Abelhas, Abelhas do Mundo, que tem uma mosca na capa, mas isso aí a gente deixa para outra conversa, né? Isso aqui é uma mosca. Outro, O Mundo Sem Abelhas. Então, isso inspirou uma série de campanhas, de livros e de uma preocupação muito grande com esses organismos, né? E, no fim, a gente acaba chegando aí que alguns fatores eles afetam mesmo a disponibilidade de polinizadores no ambiente. Então, por exemplo, coisas que não são incomuns, né? Então, a presença de grandes monoculturas. Então, se você tem só plantação de laranja, se você tem só plantação de café, só plantação de cana, tá certo? Um único tipo de pólen, e como é que isso vai fazer aí, então, um efeito na nutrição das larvas dessas abelhas. Pensa você vive só de miojo? Vive, mas você não vive muito saudável, né? A mesma coisa aqui com essas abelhas que comem só um tipo de grão de pólen. Você vai ter outros tipos de fatores ainda que vão afetar. Queimadas, uso abusivo de agrotóxicos, desmatamento, fragmentação de hábitat, a impossibilidade dos organismos trocarem genes entre os diferentes fragmentos florestais, tá certo? Isso vai diminuindo a variabilidade genética.
você ainda vai ter necessidade de polinização de culturas de inverno. Então, tudo isso vai afetando e afetando grandemente aí a disponibilidade de polinizadores no meio ambiente, né? Agora, se você for pensar já nesse esquema aqui, ó, de você ter essas grandes centrais de aluguel de colônia, nesse ponto as abelhas apis mellíferas têm aí algumas vantagens como polinizadores, né? Então, veja, a primeira delas é uma necessidade intrínseca da própria colônia. Ela precisa visitar as flores para coletar pólen e néctar, tá certo? Para alimentar as suas larvas. Então, automaticamente, isso vai propiciar que elas visitem muitas flores e vai acontecer a polinização cruzada dessas flores. Elas têm, quase sempre, colônias muito grandes, com um número muito alto de indivíduos. Então, você vai ter uma força de trabalho muito grande envolvida aí nessa polinização, né? Muitas abelhas disponíveis para saírem e coletarem os recursos. Ela tem um tamanho corporal relativamente médio, vai para uma abelha, e isso faz com que ela consiga carregar um número muito grande de grãos de pólen. E para conseguir todos esses grãos de pólen, ela precisa visitar uma série de flores, um número muito grande de flores. E isso acaba por fazer com que ela espalhe esse grão de pólen e polinize muitas flores por viagens, né? Toda vez que ela vai buscar o alimento e volta. E ainda, ela é uma abelha generalista. Ela visita tudo que é flor. Tem flor, tá aberto, você vê uma apis. É impressionante, né? Só que se ela acha uma boa fonte de alimento, ela apresenta uma fidelidade muito grande. Então ela volta para dentro da colônia, conta para as outras, né, se comunica com outras abelhas dentro do ninho e informa para elas onde está essa fonte de alimento, e aí todo mundo vai até aquele pedaço. Então você promove também uma visita massal de abelhas naquelas flores que estão oferecendo o recurso, né? Você tem uma facilidade de transporte das colmeias, né? Então, por exemplo, você bota elas no caminhão e leva, né? E por fim ainda, você tem que elas têm uma distribuição geográfica muito grande. Elas estão presentes no Velho Mundo, basicamente em todos os continentes, na África, na Europa, na Ásia, na Oceania e aqui nas Américas, né? Você tem as abelhas africanizadas na zona mais tropical e as abelhas de origem europeia nas zonas mais temperadas, e você tem aí então uma distribuição global desses organismos, tá certo? Então, o que você vai ter que fazer quando você for fazer essas polinizações dirigidas? Primeiro, alguns fatores, alguns aspectos você tem que observar para que você faça, para que essa polinização dirigida seja eficiente, né? Então, o primeiro delas é que você tem que observar tanto a quantidade de alimentos, de abelhas que estão dentro da colônia, né? Então, veja aqui, ó, essas fotos com muitas abelhas, né? Elas fazendo já essa barba para o lado de fora aqui. E o segundo fator que você precisa observar é que precisa necessariamente você ter crias, algumas larvinhas em estágio de desenvolvimento antes de você opercular ela fazer metamorfose e virar pupa. Essa é a fase da alimentação da abelha, tá certo? Então, o que você precisa fazer aqui é que a colmeia tem que vir com uma quantidade boa de crias nesse estágio, porque essas crias liberam um feromônio que estimulam as operárias a coletar alimento, porque elas estão precisando. Então as operárias saem, buscam alimento, se tem mais alimento a rainha bota mais ovos, você vai ter mais larvas, e isso vai criando um círculo virtuoso e essa população só vai crescendo, tá certo? Você também tem que observar a época de instalação das colmeias, né? Então, por exemplo, a florada vai chegar amanhã, você tem que ter já alguma quantidade de flores abertas antes de você instalar essas colmeias na sua plantação. Lembra que a gente falou agora há pouco que elas são fiéis a boas fontes de alimento. Então, se eu chego lá e a minha plantação está inteirinha sem flor, essas abelhas vão arrumar alimento em outro lugar.
Se por um acaso, fora da plantação, essas abelhas voam e arrumam um alimento mais nutritivo fora da plantação, elas vão continuar indo nessa outra fonte de alimento e não vão polinizar as flores da sua plantação de interesse, tá certo? Você também precisa saber um pouco qual é a quantidade de visitas que você vai precisar ter para uma boa polinização daquela cultura. Quantas flores uma abelha visita mais ou menos. E com isso, uma boa densidade de colmeias por área. Então, se você colocar, sei lá, vamos supor, você tem uma área do tamanho de um campo de futebol, se você coloca uma colônia, talvez não seja suficiente para você polinizar toda aquela área do seu campo de futebol. Se você coloca 100 colônias, talvez seja muita abelha e aí elas vão todas se enfraquecer porque não vai ter alimento para todo mundo, elas vão ter que buscar em outros lugares, certo? Então você precisa aí de todo um arcabouço teórico antes de começar a fazer a instalação dessas colônias, tá certo? Então, porque não é, né? Você pode pensar, vou fazer uma polinização dirigida, é só colocar a colmeia ali. Não, não é. Tem um monte de coisas que você precisa se preocupar, né? Mas além da Apis mellifera, a gente ainda tem outras várias espécies que nós estamos começando a utilizar agora com bastante sucesso, principalmente abelhas nativas aqui do Brasil, né? Porque a Apis mellifera não é nativa, ela é uma abelha introduzida, né? Então, por exemplo, você tem o uso de abelhas do gênero Centris, seja tanto na polinização do maracujá, quanto na polinização de acerola, tá? Então, são polinizadores bastante efetivos, você já tem alguns exemplos aqui. Você tem exemplos também lá no Nordeste de polinização de pimentão com a abelha da espécie Melipona subnitida. Isso aqui é uma abelha sem ferrão, bastante comum na zona da Caatinga, é uma abelha muito resistente à seca, né? Você tem exemplos de polinização de tomate, com uma outra espécie bastante comum aqui no sul e no sudeste, a Melipona quadrifaciata. A gente tem ela lá no Meliponário. Quando a gente voltar para o presencial, eu levo vocês lá um dia para vocês verem as colônias de Melipona quadrifaciata. Você tem aqui polinização em estufa de morango com Nanotrigona testaceicornis, ou a popular iraí. Nós temos um ninho dele aí na EASH também, um dia eu mostro para vocês, não está no Meliponário, é um ninho natural, está no pé de uma árvore ali na entrada da Ayrton Senna, um dia eu mostro para vocês também. E ainda a polinização de morango na estufa feita por jataí, né, por Tetragonisca angustula. Então tem assim uma série de exemplos que a gente pode colocar aqui. Poderia falar para vocês das abelhas do gênero Scaptotrigona na polinização de café. Tem uma série de estudos. Eu só pontuei alguns aqui, né, para a gente poder ficar com isso mais claro, de que existem outras abelhas. E qual é a vantagem da gente trabalhar com essas abelhas sem ferrão? É justamente a facilidade de manejo, né? Por exemplo, uma colmeia, para você manejar uma abelha do gênero Apis na sua plantação, invariavelmente, não tem outra opção, você precisa estar de EPI, trabalhar com fumaça, tá certo? As abelhas sem ferrão não oferecem esse risco. Muito mais simples, você pode ir, manejar, tirar, colocar, elas não oferecem risco para você, se você tiver que fazer algum manejo na plantação e tudo mais, você não corre risco nenhum desse tipo, com esse tipo de abelha, tá certo? A gente pode discutir mais isso futuramente. E hoje em dia, a parte de polinização dirigida, principalmente aqui no Brasil, ela está crescendo tanto que nós temos até aí já algumas empresas que trabalham com fazendo o link entre o criador de abelhas e o produtor, né? Então, o que acontece, tanto a Apiagri quanto a Agrobi, são duas empresas que nós temos aqui no Brasil, que fazem o seguinte: você se cadastra e fala assim, eu sou o criador de abelhas, eu tenho a espécie A, B, C, D e E, eu tenho X colônias de cada uma dessas espécies. E o outro, o produtor vai lá e fala assim,
Oi, eu sou um produtor e eu tenho uma plantação de morango. Eu gostaria de alugar, minha plantação tem tantos hectares e eu queria alugar colônias de uma abelha para vir polinizar. O que esse cara faz? Esses aplicativos fazem, eles colocam os dois em contato, né? Então, negocia, a empresa que acha quem tem as abelhas, aluga, leva para lá, uma parte do dinheiro vai para o criador da abelha, uma parte fica com a empresa e todo mundo ganha, né? O produtor que vai ter um aumento na sua produção, a empresa que fez a intermediação e o criador de abelha que até outro dia não tinha essa possibilidade de contato com os produtores, né? Então, nós ainda temos aqui, né, só para finalizar, algumas limitações no uso das espécies, né? Então, por exemplo, nós não temos o domesticadas mesmo e com grandes populações, são poucas espécies, a gente ainda precisa de um pouco mais de estudos ainda sobre biologia, ecologia, mesmo estudos de polinização envolvendo essas abelhas, né? Nós não temos, são raríssimos os criadores que têm muitas colmeias, então amanhã se eu chegar e falar assim, veja, eu preciso de 700 colmeias da abelha A, B ou C, são pouquíssimas pessoas que vão ter, então você vai ter que ficar pescando criadores que têm tudo isso para atender grandes demandas, né? E aqui uma outra limitação é que elas têm aí limitações de distribuição geográfica, né? Então, às vezes você precisa de uma abelha e ela não ocorre na sua região. Então, por isso os estudos sobre biologia e ecologia são importantes para você poder descobrir uma substituta para aquelas abelhas. Então, assim, o que a gente tem é um campo muito grande, uma área muito promissora e um monte de estudo precisando ser feito e um monte de criador querendo conversar com os agricultores. Tá tudo a faca e o queijo está na mão para se fazer esse link, tá certo? Bom, só para finalizar, eu vou passar para vocês mais um vídeo, tá? Vou deixar o link aqui porque é uma produção que nós temos do aqui, peça um segundo, vou interromper o compartilhamento, eu vou passar esse último vídeo para vocês, e aí a gente já finaliza, e é este. Só para mostrar como polinização é um negócio lindo mesmo. Essa é a abelha, viu, gente? Não é mosca varejeira, não.
Olha aqui, isso aqui está a fêmea do morcego, tem até um morceguinho aqui, ó. Muito bem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de polinização. Vocês podem me escrever a qualquer momento, vocês têm o meu e-mail, senão o professor Marcos está aí também para conversar com vocês sobre eventuais dúvidas que vocês tiverem. Eu vou mandar para ele aí o PDF que a gente usou na aula, com os links dos vídeos e tudo mais, mais o trabalho do Robert Constanza para vocês poderem dar uma olhadinha, tá bom? Então, divirtam-se, espero que vocês tenham gostado. Até mais.